O assunto hoje não poderia ser outro, senão a decisão do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, que acatou o pedido de suspensão de execução da medida liminar feita pelo juiz. A medida liminar era do juiz Bruno de Oliveira. Ele suspendeu a medida e, com isso, permite a posse do deputado estadual Guilherme Maluf no cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. O desembargador Carlos Alberto Rocha, presidente do TJ, na nossa modesta opinião, ele acabou definindo uma situação em que não cabia a suspensão de segurança. Ele deveria ter rejeitado essa situação, mas ele acatou. E acatou com base em quais fundamentos? E esses fundamentos não se adequam à lei, na minha opinião. O desembargador ressaltou que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se em critérios de escolha que competiam exclusivamente à Assembleia Legislativa. Tudo bem, não foi isso que o doutor Bruno Oliveira decidiu. O doutor Bruno Oliveira não se imiscuiu. O doutor Bruno Oliveira pegou os critérios aprovados pelo Poder Legislativo Federal, que estão esculpidos na Constituição da República, e disse que não preenchia aqueles requisitos. E isso não foi atacado na concessão da liminar. O magistrado acolheu o pedido de suspensão, reconhecendo que a manutenção da liminar, vejam bem, gera risco de grave lesão à ordem administrativa da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Também não é fato. Porque a lei diz o seguinte, que a suspensão do liminar só cabe quando houver grave lesão à ordem pública, que não há. A economia popular, que não há. A saúde pública, que não há. E, portanto, não podia ser aceito a suspensão da segurança. Essa história de que, decisão de juiz se cumpre, tá bom. Decisão de juiz se cumpre, mas se comenta assim. Por que não poderia ter sido aceita? Porque admitir, quer dizer, fazer um esforço, uma ginástica interpretativa para dizer que isso iria ferir gravemente a ordem da Assembleia Legislativa, os fatos desmentem isso. Depois da decisão do juiz Bruno de Oliveira, a Assembleia tocou o barco. Continuou funcionando normalmente. Não mudou uma vírgula o funcionamento do parlamento. O parlamento está funcionando na mais perfeita normalidade. Nenhuma ordem do parlamento foi tumultuada. Deliberações aconteceram, inclusive com a participação do deputado Guilherme Maluf. Ou seja, não havia nenhuma insatisfação do funcionamento da ordem do Poder Legislativo. Ao contrário, o Poder Legislativo estava funcionando normalmente. É evidente que eu concordo com o magistrado quando ele diz o seguinte, que o tribunal não pode se imiscuir nos critérios de escolha do Poder Legislativo. Tá bom, não pode. Mas os critérios de escolha legais que estão estipulados na Constituição, o Poder Legislativo deve seguir. Eu não estou dizendo que o doutor Guilherme Maluf segue isso, ou que é culpado antecipadamente. Mas eu estou dizendo que caberia, então, na interpretação, dizer o seguinte, olha, ele preenche, sim, os requisitos constitucionais. E isso o desembargador Carlos Alberto Rocha, prudentemente, diga-se de passagem, não escreveu. Mas e aí, Antero? Então está determinado agora que vai haver a posse do Guilherme Maluf. Eu acho que encaminhou bem a posse do Guilherme Maluf. Mas isso é uma corrida de barreiras. Precisa passar primeiro pelo Mauro Mendes, que já falou
O Mauro Mendes, assim que publicar a decisão do Tribunal de Justiça, o governo do Estado não vai enrolar para fazer a nomeação do Guilherme Maluf ao Tribunal de Contas. Aí caberá ao Tribunal de Contas dar posse. Aí é que reside o outro questionamento. A Atricom, eu não estou falando do Tribunal de Contas aqui, eu estou falando da Associação Nacional dos Tribunais de Contas. A Atricom tem defendido que os tribunais de contas podem negar a posse de conselheiros. E tem exemplos no país. 2 senadores da República não tomaram posse no Tribunal de Contas da União, porque o Tribunal de Contas da União simplesmente se negou a dar posse com a argumentação de que eles não preenchiam os requisitos constitucionais. O último a não tomar posse foi Jim Argelo, senador da República pelo Partido Trabalhista Brasileiro, indicado pelo Senado da República e não tomou posse no Tribunal de Contas da União. Foi aprovado pelo Poder Legislativo, o Tribunal de Contas não deu posse e o Poder Legislativo teve que escolher outro nome. Simples assim. E 3 tribunais de contas de Estado também já vetaram conselheiros. Por que eu estou falando que aí é uma outra barreira a ser ultrapassada? Porque o Tribunal de Contas é um colegiado. O presidente do tribunal é oriundo do Poder Legislativo. O Campos Neto, Domingos Neto, já foi deputado estadual. Muito provavelmente, ele, Campos Neto, não vai se insurgir contra a deliberação da Assembleia. Muito provavelmente, a vontade do presidente do tribunal é dar posse ao deputado Guilherme Maluf. Agora, o questionamento que se faz é o seguinte: ele pode, sozinho, individualmente, dar posse ao conselheiro Guilherme Maluf? Essa é a interrogação. Porque os conselheiros, os outros 6 conselheiros do tribunal, precisariam ser consultados. Eu acredito de que, num colegiado, é difícil você tomar exclusivamente a decisão. Os outros, alguns conselheiros do tribunal, não é que disseram absolutamente nada, até hoje ninguém falou nada contra Guilherme Maluf. Mas já existiram manifestações no plenário do Tribunal de Contas de que esses requisitos constitucionais precisam ser honrados para garantir a posse. Então, ainda que o presidente vote a favor da posse, e se os outros votarem contra? Então fica aí a interrogação, dependendo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Aí diriam os desavisados, mas o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. É sim, no controle de contas. 2 pontos. Não é um órgão subordinado ao Poder Legislativo. O Tribunal de Contas tem independência total. Não depende da Assembleia Legislativa. Aliás, pode até julgar as contas da Assembleia. A reafirmação da independência está exatamente nisso. Se houvesse subordinação, não seria o Tribunal de Contas quem poderia também julgar e emitir parecer sobre as contas do Poder Legislativo. Sendo assim, Guilherme Maluf consegue uma importante vitória. Os seus advogados, o procurador da Assembleia, que deve estar vibrando, quer dizer, olha, escolhemos o caminho certo, escolhemos o relator que ia despachar o nosso processo e a vitória foi nossa. Ele deve estar vibrando com isso, mas, por outro lado, ainda tem barreiras a serem transpostas. Emoções à vista, mas Guilherme Maluf deu um grande passo
para tomar posse como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Tenho certeza absoluta que não haverá empecilhos por parte do governador Mauro Mendes, que, aliás, já adiantou isso. Mas podem haver problemas no Tribunal de Contas, ainda que o conselheiro Campos Neto seja favorável à posse, e ele é o presidente do tribunal. Mas a posse, pelo que se sabe, não depende exclusivamente do presidente do tribunal. Vamos aguardar emoções depois do carnaval, né? Porque antes do carnaval, ou será que o Guilherme Maluf corre para tomar posse hoje? Interrogação, como dizia Roberto Avalone, saudoso Roberto Avalone, que se foi da crônica esportiva brasileira. É isso.